e ele reescreve, né, junto com os seus partidários portugueses, uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Nesse momento, a elite brasileira, que até então era só amores com Pedro, percebeu que ele era um cara autoritário. Tá? Mas nesse momento, em 23, virando para 24, o Brasil ainda não tinha reconhecimento internacional de ninguém. Então, era importante que a independência fosse mantida. Pedro outorga a Constituição em 1824. A gente sabe que uma Constituição promulgada é aquela, né, que é composta pelo Poder Legislativo. Esse, sim, né, tem o poder de criar leis. E uma Constituição outorgada, ela é imposta pelo Poder Executivo, ou seja, ela não cumpre, né, o ritual da promulgação de uma Constituição. Ela é imposta, portanto, ela costuma ser de caráter muito autoritário. Tá? A gente vai ver que não foi diferente aqui. Então, Pedro, ele pega todos os poderes políticos do Estado e concentra quase todos nele. Né? A gente vai ver que não muda muito aqui. Ó. Monarquia constitucional, até aí ok, tá bom? O poder do rei ele é inviolável, até aí ok, ou seja, ninguém contesta e é sagrado. Então, nós temos monarquia católica. Todo mundo que não é católico pode praticar a sua religião dentro de casa, na rua não. Tá? Religião oficial, catolicismo, tá bom? Nós temos uma centralização e unitarismo. Isso quer dizer o quê? Que há uma concentração muito grande de poder na figura do imperador, tá? E ela é antifederalista, ou seja, todas as decisões políticas são chamadas ali para o centro do poder, que é o Rio de Janeiro. Tá? O voto é censitário, tá? Masculino, só vota é votado quem tem dinheiro, tá? A gente vai ver que as liberdades individuais, estou lendo só os principais tópicos aqui, tá? As liberdades individuais, elas são garantidas, porém, nem todo mundo tem direito a ter direito. Os indígenas, não. Os escravizados, não. Tá? Homens e mulheres livres, sim. Dependendo de como é a sua renda. Tá? Na teoria, pessoal, a lei é para todo mundo que é liberto. Tá? Na prática, não é bem assim. Tá? Então, na prática, a gente vai ver que as liberdades individuais elas são respeitadas, né, entre a elite e quase nada respeitada entre os cidadãos, né, das camadas mais baixas. E os poderes do Estado, a gente vai ver que tem, né, uma peculiaridade aqui do Brasil, porque judiciário, legislativo e executivo a gente já conhece, né? Quem fica no executivo é o imperador e seus ministros, quem fica no legislativo é o senador, né? O Senado é vitalício, entrou, só sai se pedir para sair ou se morrer, tá? Deputados, tá? Já que não tem eleição provincial, o deputado ele é do país todo, né? O equivalente à nossa deputada federal hoje, tá? Eleição de 4 em 4 anos. Só que tem um grande poder que fica acima dos outros, né? Dos outros 3, regulando o funcionamento, que é o poder moderador. Esse é exclusivo do imperador, tá? Esse imperador é assessorado pelo Conselho de Estado montado por ele, tá? Então, na prática, olha só, o poder moderador, o imperador, ele tem o poder moderador, tem o poder executivo. Na prática, esse sujeito que indica juízes do Supremo Tribunal e os juízes provinciais, tá? É o mesmo Pedro que indica, né, os senadores, tá? Chega a ele uma lista tríplice, né, João, José e Paulo, e ele escolhe quem ele quer. Tá? A única coisa que ele não tem muito controle é a eleição para deputado, mas ele tem o poder de dissolver a Câmara, caso ele ache necessário. Tá? Pedro não vai fazer isso, primeiro. Pedro II faz isso dezenas de vezes. Tá? Então, isso é uma forma de, na prática, você interferir no jogo político. Está tudo andando do jeito que eu quero? Tá. Ok. Ah, mas eu não gostei disso aqui, eu não gostei daquilo lá. Desfaz, faz tudo de novo, porque eu sou poder moderador. Né? Eu tenho que garantir que o negócio funcione bem. Tá? Esse é o jabuti, né, que a gente fala aqui na expressão brasileira. Por quê? Na prática, ele é uma forma de controle. Tá bom? A gente vai ver que a partir da virada da década de 1820 para 1830, o Brasil está numa baita crise econômica. Tá? Então, isso vai fazer com que os ânimos aqui se tornem, né, mais exaltados. Por quê? Não estamos vendendo direito, muita concorrência no caso do algodão e do açúcar, e as nossas contas estão no vermelho. O Brasil está devendo uma grana lá para fora. Tá? Então, isso faz com que
o Brasil acabe tomando algumas medidas que vão levar à falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil quebrou, tá bom? Nesse mesmo momento, a gente vai ver, né? Parece aqui que não é necessário nesse momento, mas a província da Cisplatina, tá? Que era o nosso atual vizinho Uruguai, eles entraram em guerra de independência e ganharam no Brasil, né? Se tornaram independentes no ano de 1828, ou seja, o Brasil ainda perdeu um pedaço do território. A gente vai ver que em 1824, né, quem é que vai reagir diante da outorga daquela Constituição? Serão os pernambucanos, mais uma vez. Né? Os pernambucanos pegaram em armas em 1817, pegam em armas mais uma vez em 1824, tá bom? Mais uma vez, a gente vai ver que esses sujeitos querem a separação. Tá? Qual é o antecedente? O que está acontecendo que levou esses sujeitos a essa medida? Tá? A gente vai ver que é tirado um governo lá que era pró-Pernambuco, né, um governo local, e colocou um governo que não era simpático à elite local. Né? A Noite da Agonia e a Constituição de 1824 marcam o autoritarismo do governo. Tá? Resumo da ópera. Esses caras eles pegam em armas, tá? E se declaram independentes. Agora nós somos um país independente. Tá? A gente vai ver que eles levam uma parte significativa da região Nordeste, tá? Uma parte da Bahia, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá? A gente vai ver que esses sujeitos, né, adotam um modelo republicano, tá? Não acabam com a escravidão, porém acabam, né, desejam acabar com o tráfico negreiro. Tá? A gente vai ver que inicialmente é um movimento de elite, porém as camadas mais baixas eles também vão aderir a esse movimento, porque afinal de contas, né, isso de alguma forma seria interessante para eles. Tá? Então a gente vai ver que quando as camadas mais baixas entram na jogada, né, as elites ficam com medo. Tá? No geral, elas até pedem uma intervenção do governo lá de cima. Tá? E foi o que aconteceu. Então, a gente vai ver que a aristocracia de Pernambuco, assustada com a participação popular, corre para o lado de Pedro, né, e pede a intervenção. Pedro intervém. Tá? Aqueles das camadas mais altas foram anistiados, conversa daqui, conversa de lá. Os das camadas mais baixas, não. Né? Negros, mulatos, né? Homens brancos, homens livres, pobres, esses sujeitos vão ser punidos com extrema violência. Tá? Inclusive, há a execução de um dos grandes líderes da rebelião, né? Que é o Frei Caneca. Tá? Essa é uma rebelião de caráter liberal. É a primeira tentativa de rebelião que ocorre durante o período do primeiro reinado. Tá? A gente vai ver que a segunda se torna independente, que é a independência do Uruguai. Então, isso já é um problema. A crise econômica é outra. Então, isso vai fazer com que o Brasil seja um país independente, porém, sob ordens de um português e aconselhado por portugueses. Do ponto de vista econômico, a gente continua patinando. Tá? A gente perde a Guerra da Cisplatina, como eu disse, perdemos um pedaço do nosso território. Em 1826, nós temos a crise sucessória lá em Portugal. Por quê? Olha só o que Pedro tinha pensado e se materializou. O pai morreu, Dom João VI, o herdeiro legítimo é o filho mais velho, ou seja, Pedro I. E agora, como é que faz? No Brasil, pavor de que esse cara pudesse recolonizar o Brasil ou juntar ou fazer qualquer coisa. Tá? Então a gente vai ver que o Pedro fica naquela, governo lá, governo cá, literalmente com um olho aqui e outro lá. Tá? Pedro manda a filha dele se casar com o irmão, né, Dom Miguel. Não dá muito certo, o irmão, né, acaba assumindo o poder, né, dá um golpe e assume o poder, e Pedro fica desesperado, né, um olho lá, um olho cá. Tá? A gente vai ver que a situação se torna insustentável, né, que um episódio em março de 1831, tá? Portugueses e brasileiros literalmente trocam garrafadas no Rio de Janeiro, né, na capital. Então, isso marca assim, o auge da insatisfação popular. Pedro ainda tenta fazer um ministério só brasileiro para tentar agradar a população local, não dá certo. Tá? Então, o que o Pedro faz? Ele abdica ao trono, ou seja, ele abre mão do poder.
Basicamente é o seguinte, ó, entrego a coroa, tá? Ela é do meu herdeiro. A gente vai ver que o herdeiro é o Pedro, né, de Alcântara, Pedro, futuro Pedro II, mas que na época estava com 5 anos de idade, logo não poderia, obviamente, assumir. Tá? Então, pela Constituição, quem iria assumir era uma regência. Tá? É um período regencial que a gente vai ver no próximo vídeo. Tá bom? O primeiro reinado ele é um período de transição, porque o Brasil está independente de Portugal, porém não está independente dos portugueses. Né? O nosso rei ainda era um português, pensava como um português e tinha a ambição de manter o Brasil muito perto politicamente de Portugal. Né? A gente não sabe qual é o plano total, mas a gente desconfia que era manter o mais próximo possível. Tá? Então a gente vai ver que acaba o nosso primeiro reinado, tá? Um período muito tumultuado, e começa o período regencial. Tá? Esse é um período em que o Brasil passa a ser governado, tá, por brasileiros de acordo com os interesses desses brasileiros, tá? Mais especificamente